Shalom, graça e paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Vou falar mais baixinho, mais devagar por questão da garganta, amém? E vou recapitular, na verdade, a aula de, se eu não me engano, de terça-feira, tá? Terça ou quinta, eu não me lembro bem, que como eu não salvei, então eu não coloquei no YouTube, então não me lembro bem qual foi a data, tá? Mas nós vamos refazer ela hoje novamente, porque naquele dia eu não estava bem, estava difícil aquele dia, mas vamos hoje de novo para a glória do Senhor. Então, para começar, shalom, graça e paz, meus amados irmãos da comunidade Essência do Caminho, Veredas Antigas, Igreja Online no Lar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, especialmente ao meu jovem pastor Mateus, que Deus te abençoe grandemente. Você que me segue pelo YouTube, que nos assiste, que Deus também te abençoe grandemente, que o Senhor derrame a graça dele sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Né, tem essa semana, esses dias aí, ó, fiquei com saudade de vocês, né, senti falta de vocês, mas não deixei de orar por vocês, tá bom? Saibam disso. Vocês moram dentro do meu coração. Hoje, nossa quinta aula e penúltima aula sobre Atos do Espírito Santo, nós vamos começar com uma pergunta. Quem o Espírito Santo diz que você é? Como você é conhecido no mundo espiritual? Você já parou para pensar nisso? É algo muito importante. Nós temos essa compreensão. Estamos tão focados em sermos conhecidos pelos homens, tão preocupados em saber o que os homens falam ao nosso respeito, que nós esquecemos de pensar no reino espiritual. Porque o Espírito Santo não só apresenta eu e você aqui, mas ele também nos apresenta no mundo espiritual. Nos apresenta para o inferno. Quando eu usar a palavra inferno, eu estou dizendo Satanás e seus demônios. Como eles te conhecem? E aí? Isso é muito importante. Nós temos essa compreensão. Como somos conhecidos? Mentirosos, enganadores, fofoqueiros, hipócritas, falsos religiosos, orgulhosos, arrogantes. Como o reino espiritual te conhece? Qual é o seu nome lá? Eu sei o meu. Eu sei como eles me conhecem. E você? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13 e 16. Diz assim: alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas por espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, e nos inferidos fugiram daquela casa. Olha que interessante. Jesus eu sei quem é. Não, perdão. Jesus eu conheço. E Paulo sei quem é.
E vocês quem são? Quem nós somos? Você que me assiste pelo YouTube, quem que você é no reino espiritual? Como você é conhecido? É lá que faz a importância, não é aqui não. Pessoas estão lutando para serem conhecidas aqui, se esforçando para serem reconhecidas aqui, fazem curso, fazem um monte de coisa, que não acho errado, não acho errado. Um obreiro tem que estar bem preparado para toda boa obra, isso é um fato. Mas quem somos conhecidos? Um certo profeta, ao ser cercado por um exército, o capitão desse exército vira para ele e fala: Olha, o rei mandou você vir conosco, homem de Deus. Aí ele falou: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Em uma outra linguagem, se eu sou homem de Deus, que Deus diga isso a meu respeito, não eu. E aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Vamos ver o que está dizendo lá? Vamos ler? E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Vou repetir o texto. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo ele chama. E todas as pessoas são chamadas pelo nome. Mas não viro para Niara e falo: Fulana. Niara no meio de 5, 6 pessoas: Fulana, ou Cicrana, você aí. A Niara nunca vai saber quem é ela. Aí tá lá ela, a irmã Leila, aí vira para mim e fala: Mas qual de nós duas? Qual de nós? De repente os 6 viram para mim e falam: E aí, quem está chamando? Uma coisa que eu gosto de sempre lembrar com o Espírito Santo é o espírito de ordem e decência. Então ele chama. Hoje, o que eu quero te oferecer não é uma aula, é um alinhamento de identidade. Quero te oferecer algo mais profundo. Quem você é? Você sabe quando você vai estar bem? Sabe quando você está bem? Quando você tiver convicção quem você é em Cristo e por que você continua aqui. Quem você é em Cristo, identidade, como você é chamado. Quem você é aqui, ou por que você está aqui, é a sua missão. É a sua missão. Você perguntar para mim assim: Charles, onde está na Bíblia a sua missão? Eu te falo uns textos bíblicos que falam da minha missão. Já onde está na Bíblia, Charles, quem você é em Cristo? Eu te falo de textos bíblicos que falam para você quem eu sou, como o Espírito Santo me chama. Então, hoje, não é uma aula. Se você chegou aqui a fim de assistir uma aula, se você entrou no YouTube a fim de assistir uma aula, eu quero te convidar a mudar a sua forma de pensar. Hoje é um alinhamento de identidade no mundo espiritual. Quem eu sou no mundo espiritual, como os anjos eternos do Senhor me conhecem e como o inferno me conhece. Quem eu sou, é lá que importa.
É lá que realmente, quando você chega num lugar onde tem um demônio ou demônios, como eles se sentem? Tem um livro que eu vou te aconselhar a assistir. Assistir não, perdão, a ler. Eu falo assistir porque eu tenho tanta vontade que esse livro vire um filme, que eu fico pensando nisso. Eu já penso nisso, minha mente já vai nisso, mas a ler. Chamado Este Mundo Tenebroso. Tem uma cena num livro que tem uma reunião na igreja instituição humana. E nessa reunião tem anjos de um lado e demônios do outro, e os conselheiros da igreja estão reunidos ali dentro ali. E o livro começa a narrar que os demônios começam a ficar, como é que eu vou dizer, desorientado. Eles começam a ficar incomodados. Eles começam a ficar agitados, porque alguém está chegando. E legal que perguntam, um demônio pergunta para o outro assim, isso. Ah, tem no Adpad, é legal, Adpad é um site de leitura gratuito, tem lá, ó, para ler gratuitamente, ó. E tem muitos livros nossos também lá, né, Niara? Eu falo nosso porque quem me ajuda nos meus livros são a Niara, né? Ela que me ajuda. Tá? Os meus livros são muito bonitos, muito legais, porque é a Niara que é a responsável, né, de trabalhar os meus livros e colocarem eles lá. Tá? Tem bastante livro meu lá também, para leitura gratuita, né? Nós temos um lá que atingiu um número, assim, bem elevado de leitores. Creio que a Niara sabe até mais do que eu. Mas vamos continuar aqui, ó. Então, perguntaram, aí um demônio pergunta assim, quem está chegando aí? Aí falou, aquele que ora. Amém, irmã Leila? Aquele que ora está chegando. Vamos entender que, né, que no contexto bíblico, orar é orar ação. Então, aquele que ora e age está chegando. Olha como ele era conhecido. Então, hoje é sobre alinhamento de identidade. Porque tem pessoas que estão assistindo pelo YouTube e muitas vezes até estão assistindo e elas até acham que estão vivendo uma vida para Deus, mas estão vivendo algo que o Espírito Santo nunca declarou sobre elas, nunca chamou elas para fazer. Tem outras carregando títulos de funções que o Espírito Santo nunca deu. Nunca deu. E para o outro lado, tem outras carregando um chamado verdadeiro, mas sufocadas, porque os homens nunca reconhecem, porque não seguem homens, porque seguem a voz do Espírito. E vivem sufocadas, sofrem. E hoje eu posso te dizer que quem vai falar com você é o Espírito Santo, não é homem. Porque o homem, no reino espiritual, homem não indica ninguém, não levanta ninguém, não dá autoridade a ninguém, não dá função a ninguém, não dá dons a ninguém. No reino espiritual, quem fala é o céu. Quem decide é o céu. É o trono que reina.
Olha o que o texto disse. Atos 13, 2. E disse o Espírito Santo: apartai. Apartai-me, ou seja, apartai para mim, Barnabé e Saulo. Apartai para mim. Apartai-me para mim. Eu estou decidindo. É o Espírito Santo que está falando. Não foi o líder. Não foi uma placa, não foi uma votação. Foi o céu invadindo a terra e definindo destinos de Saulo e Barnabé. Decidindo o nome, como eles deveriam ser conhecidos no reino espiritual. É de uma forma muito simples. Eu vejo hoje pessoas expulsando demônio, 2, 3 horas para expulsar um demônio. Paulo, no instantinho, rápido, virou para jovem, demônio, sai dela em nome de Jesus. Acabou. Paulo pregando até certas horas da madrugada, cai o jovem da janela porque ele dorme. Paulo desce lá, abraça ele, não fala nada, não ora, não fica lá. Ah, Senhor, não fica nada disso. Simplesmente abraça o jovem e fala, ele está vivo. E volta todo mundo para cima e continua. Porque no reino espiritual, a morte sabia quem estava ali. O inferno sabia quem estava orando em espírito pelaquele jovem. Sabia quem era. Então não era qualquer pessoa, não era qualquer um, mas era alguém reconhecido no reino espiritual. Enquanto muitos estão querendo ser reconhecidos aqui na terra, muitos querem ser conhecidos por pessoa. Muitos querem ser reconhecidos pelo homem. Mano Ciné, seja bem-vindo em nome de Jesus. Muitos querem ser reconhecidos pelo homem. Querem fazer para o homem, que é título. Para o homem. Irmão, essas coisas aqui atrás de mim aqui, sabe por causa de quem que é? Por causa das pessoas. As pessoas precisam ver isso aqui. Porque são carnais. O espiritual não, o espiritual ele discerne. Não, é chamado por Deus, é levantado por Deus. Eu posso ouvir. Paulo e Barnabé não foram levantados, Pedro, João, Tiago, não foi levantado por homens, não foi levantado por votação, foi o céu invadindo a terra e definindo. Quando o Espírito fala, não é sugestão, é decreto espiritual. Quando ele decreta, acabou. Ele falou, ele decretou. Por isso, essa grande confusão que nós temos hoje no meio da igreja, por isso nós vemos essa bagunça que nós temos hoje aí, porque são homens e mulheres sendo levantados, mas que não são reconhecidos no reino espiritual. Eu não estou dizendo que não são homens e mulheres que tenham chamado, eu estou dizendo que muitas vezes foi fora do tempo, muitas vezes foi para agradar, foi por caridadismo e oferta. É homens levantando, homens separando, homens consagrando, só porque dá dízimo e oferta. Eu podia compartilhar com vocês um monte de exemplo, um monte de exemplo. E o mais interessante, Paulo e Barnabé já era quem eles eram antes da igreja reconhecer. Antes dos homens reconhecerem, eles já faziam, já estavam atuando. Gálatas capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo, ele diz ainda, não por parte de homens. E temos aí um monte de gente sendo levantado por homens, mas nunca escolhido pelo Espírito Santo, nunca separado pelo Espírito Santo.
nunca foi apresentado para os anjos eternos do Senhor e nem para os anjos do inferno. Nunca foi apresentado pelo Espírito Santo. Nunca. Por outro lado, temos gente ignorada por homens, mas que no céu é bem conhecida. É muito bem conhecido. Por isso que eu sou uma pessoa que título para mim é uma coisa assim que não tem valor nenhum. Não tem valor. Tem a função, porque função é vida. Função é vida. A pessoa que ela tem função, ela vai demonstrar com a vida dela, mesmo antes de alguém levantar, mesmo antes de alguém separar, mesmo de alguém consagrar, são coisas humanas, separadas o homem, né? O homem que faz, o homem que inventou, não tem base bíblica. Porque dentro da minha realidade, do que eu creio e do que a Bíblia me afirma, nós somos santificados e separados pelo sangue de Jesus. Somos consagrados pelo Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito Santo, quando nascemos de novo. Já aqui já aconteceu tudo isso. Agora somente vem o quê? Confirmação. O homem pode te promover. Legal, você quer subir escadinha? Você quer? Você quer estar entre os que têm autoridade diante dos homens? Você quer? Os homens podem fazer isso. Tranquilo. Eu posso abrir aqui uma porta aqui, começar um trabalho, pegar os 10 primeiros que chegar, fazer uma fileirinha deles ajoelhado, né, diante de mim, né? Eu acho tão interessante a gente estudar o que quer dizer a palavra, o que quer dizer estar ajoelhado diante de outro homem. Seria bom estudar isso, né? Aprender, né? Seria bom. E eu derramar óleo na cabeça de todos e dizer, eu estabeleci você. Promovi, perdão. Eu promovi você. Aí o Espírito Santo vira lá em cima e fala, eu não estabeleci nada. Eu posso dizer, irmã Lucinéia, estou te dando o título. Aí o Espírito Santo lá em cima, olha, eu não liberei a identidade, não. Irmã Lucinéia, estou te enviando para tal lugar, você vai pastorear lá a igreja, irmã, viu? Tem 1000 pessoas lá, irmã. O Espírito Santo, olha, eu não defini isso, não. Não defini isso, não. Deixa, não foi eu que defini, não. Aí, Paulo fala que nós somos um espetáculo para o reino espiritual, está escrito. Paulo fala que nós somos um espetáculo. É como se fosse, Paulo está usando a palavra grega de teatro. O mundo espiritual são espectadores. Aí fica lá os santos anjos do Senhor e os demônios, tudo observando, né? Todo mundo lá assistindo um espetáculo. Aí eu acredito que os demônios ficam assim, é outro que nós vamos judiar dele. Aí, por outro lado, os demônios falam assim, eita, esse aí, quem estabeleceu foi o trono. Esse nós vamos ter que nos curvar. Nossa, é tão sério, que eu sou filho de ex-bruxa, que morreu já. Ela já morreu, tá? Eu estava sendo preparado para ser o substituto dela. Entendeu? Então eu conheço muita história, muitos fatos reais e verdadeiros. E um desses, eu já contei aqui, eu vou falar de novo. Estavam cavando um corpo no cemitério. Isso é verdade, gente, essa história. Vocês acham que muita coisa é história? Não, é verdade. Estava cavando. Quando começaram a cavar o túmulo,
o demônio bradou assim: esse vocês não podem tocar. O demônio que falou não foi anjo, não. Vocês não podem. Esses pertencem ao homem lá de cima. Porque tem título de filho. Não podemos tocar. Até depois da morte, aquilo que o Espírito Santo declara, aquilo que o trono dita como decreto, como identidade, até depois da morte tem peso no reino do inferno. Agora, aquilo que ele não declara, não tem valor nenhum no mundo dos vivos. O reino espiritual, nenhum. Perca de tempo, bobeira. E tem um monte de gente correndo atrás disso. Um monte. Ai, é pastor. Vai lá para Portugal. Ah, grande coisa. Grande coisa. Tem tanta favela perto de nós que precisando de homens declarados pelo trono, chamados pelo trono, homens e mulheres, para ser levado ao evangelho. Tantas vidas. Eu gostaria de poder gravar a conversa das pessoas comigo e poder colocar para vocês ouvirem, para você que me assiste pelo YouTube, como tem gente precisando de homens e mulheres levantadas pelo trono. Levantadas pelo trono. O problema é que homens e mulheres levantadas pelo trono não são aquelas que dizem ou ditam regras, ou dizem é o que eu quero, é o que eu estabeleço, é o que eu quero fazer. Não, é aquelas que dizem, eis-me aqui, Senhor, para fazer segundo a sua vontade, não a minha. É aquela que diz como Isaías, quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Envia-me a mim. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Essas são estabelecidas no reino espiritual. É aquelas que tomam a cruz e seguem a Jesus Cristo. É aquelas que negam a si mesmo. É aquelas que declaram que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Não é aquela que vive segundo a minha vontade, a minha emoção, a minha ambição, os meus sentimentos, aquilo que eu acho que eu tenho que ter. Não, eu estou aborrecido com a Niara, porque a Niara não me consagrou pastor ainda. Estou aborrecido com ela, porque é a minha vontade, é o meu reino, é a minha glória, é o meu poder. É só que diante dos homens, no reino espiritual, não tem nada. Não tem nada. Não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus. Gente, vamos quebrar de uma vez por todas esse paradigma que para ser abençoado tem que ser abençoado financeiramente. Vamos quebrar esse paradigma do inferno, essa mentira escabrosa do inferno. Olha aí como é que é o negócio, tá vendo? Não é o Espírito Santo que diz quem eu sou, é a minha vida financeira que diz quem eu sou. Cheguei a falar para um irmão, não, lá na minha igreja todo mundo é bem financeiramente. Falou para mim desse jeito, todo mundo lá não tem pobre. Eu falei, já tem coisa errada. Já tem coisa errada. Porque a Bíblia diz que sempre haverá pobre no meio de vocês. Falei para ele, irmãos, não mexe com a minha boca em relação à Bíblia, em relação ao reino de Deus. Não mexe. É problemático. Muito problemático. Entendeu? Perto de mim, ninguém vai para o inferno sem conhecer a verdade. Sem saber a verdade. Não vai. Que eu vou falar. Aí ele falou, não, todo mundo tem carro, casa própria, começou a falar para mim, tal, isso. Eu falei, que bom. Falei, Doc, não esqueça de uma coisa. Aquele homem ia construir seu segundo celeiro e falou para sua alma, se aquieta, alma, você está bem, você tem tudo,
comer, beber, dormir, ó, se aquieta, alma. Aí vem a voz e diz, tolo, amanhã mesmo darás conta da tua alma. E para quem ficará essas coisas? O que dará o homem em troca de sua alma? Então, nunca na Bíblia, condições financeiras foi para dizer se é de Deus ou se não é. O único requisito bíblico é o Espírito Santo. É o único. Ele é o único que pode dizer quem eu e você somos. Ele é o único que pode dizer quem nós somos no reino espiritual. É o Santo que diz quem você é e quem eu sou. Não é condições financeiras, não. Não é ser bem financeiro, não. Não é, não. A condições financeira, para mim, ela mostra que a pessoa é uma boa administradora e trabalhadora. Ela trabalha e sabe administrar bem. Sabe governar bem o seu dinheiro. Porque a Bíblia diz para nós os requisitos para ganhar dinheiro. Primeirás o homem de sorte do seu trabalho. Trabalhou bem, vai ganhar bem, vai ser reconhecido. Soube administrar bem, o dinheiro ele vai render, ele vai dar para comprar carro, casa. Vai dar. Ah, a Bíblia também diz aqueles também que roubam. A Bíblia diz aqueles que fraudam os outros. A Bíblia diz do mercenário. A Bíblia também diz outras formas de ganhar dinheiro, principalmente usando o evangelho. E Paulo diz que o evangelho é fonte de grande riqueza. Também é fonte para ganhar dinheiro. Eu fui convidado para abrir igreja para ganhar dinheiro já. É, já me convidaram. Não foi uma vez só, não. Mas e aí? Ganha-se dinheiro, mas no reino espiritual, como você é conhecido? Tem uma frasinha muito legal, né? Duas frases. Lá no último dia, diante do trono branco, do juiz de toda a terra, do juiz imparcial, que para ele não vai ter esse negócio, o senhor me entende, né, senhor, por que eu fiz isso, né? O senhor me compra, ele não vai ter isso. Ele não vai ter essas coisas. Ele vai julgar segundo a sua reta justiça. O juiz de toda a terra. E só tem duas frases que nós vamos ouvir. Ó, dois títulos. Aí, olha aí, ó. Você vai ser chamado. Nós vamos ser chamados de uma das duas coisas. Servos bom e fiel, entra para o descanso do teu Senhor, ou servo negligente, amarrar e lançar no fogo ardente. O que é um servo negligente? É um servo que sabe o que deveria ter feito e não fez. Negligenciou a sua missão, negligenciou o seu chamado, negligenciou o propósito a qual foi separado. Está escrito. Como você quer ser chamado? Porque o problema é que quando o homem tenta ser, nasce desordem. Olha lá, na terceira carta de João, nós encontramos um homem chamado Diofretes, Diotrefes. Até o nome dele já é uma bagunça. E João fala assim, ó, ele gosta de ter primazia. Ele gosta de ser o melhor, de mandar. Ele impede os outros receberem a gente. Ele queria posição, reconhecimento, controle. Mas só diante dos homens, diante do reino espiritual, estava com problemão. Não tinha validação do Espírito Santo. Não tinha o selo. Diante do reino espiritual. Tem gente brigando por lugar que o Espírito nunca entregou. Primeiramente, já está brigando, né? Brigar já é sinal que não é do Espírito, né? Já começa por aí. Brigar já é sinal que não é do Espírito. Por quê? Por que ele tem que brigar? Porque quando não é o Espírito que dá,
O homem tem que sustentar a posição pela força, pelo poder, pelo domínio. Tem que ferir e machucar outros. Essa é a grande verdade. Essa é a grande realidade. Preste atenção. Preste atenção que eu vou dizer para você. Há princípios bíblicos que são tão escancarados para nós, está tão na cara, que a gente tem dificuldade de ver. A gente tem dificuldade de ver. Atos 9:15. Antes do Espírito mandar Ananias orar por Paulo, ele disse para Ananias: este é um vaso escolhido por mim. Foi escolhido por quem? Por Pedro, João, Tiago? Não. Foi escolhido por quem? Por um dos 12? Por um dos 150? Não. Ah, foi escolhido pelos líderes judeus? Não. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Deus escolhe, o Espírito trabalha, depois a igreja vê. É o princípio. É o princípio. Aí vem a manifestação pública. Guarda essa frase que eu vou dizer para você. Guarda ela. Guarda ela. Deus fala no secreto. Deus te chama no secreto. O Espírito Santo revela quem você é e a sua missão no processo. E o céu manifesta isso com o tempo. Ele mostra. Por isso que Paulo fala, nós somos um espetáculo vivo. Ele mostra. É ele que mostra. Tem identidade sendo distorcida. Tem chamados sendo limitados. Tem pessoas cansadas, tentando e lutando para ser o que não são. E tem também aquelas que confiam tanto no homem, que o homem diz para ela que ela é, e ela está sofrendo, tentando ser o que o Espírito não chamou ela para ser. Não chamou ela para ser. Até como pastor, eu tenho que ter essa sabedoria. Eu tenho que olhar para vocês aqui, que estão me assistindo ao vivo, e para vocês que estão me assistindo pelo YouTube, que são minhas ovelhas, e eu tenho que discernir o chamado de Deus para vocês, como o Espírito Santo chama vocês, para que eu não ponha peso nas costas de vocês. E para que eu também não permita que vocês sejam omissos com o seu chamado, com a sua missão. Ser omisso que é, eu sei o que Deus tem para vocês, mas não preparo vocês para fazer. E não digo o que Deus tem para fazer. Porque eu creio nisso, tá bom? Eu creio que Deus usa homens, sim. Eu creio. Homens santos que falam da parte dele. Eu acho que a palavra santo aqui seria o crucial para todos terem discernimento em quem confiar.
Quem é o homem e a mulher que eu posso confiar? Santos. O que quer dizer a palavra santo? Separado exclusivamente para uso de Deus do pecado. Então aí, ó, olhei para a vida da Niara, olhei para a vida da irmã Leila, Lucinéia, Francine, olhei para a vida do pastor, nosso jovem pastor Mateus, irmã Sandra, Camila. Opa, são vidas que estão vivendo separados para Deus do pecado. Mas, pastor, quer dizer que não pecam mais? Não. Quer dizer que quando pecam, se entristecem, querem abandonar o pecado. O relacionamento com Deus é a coisa mais preciosa que eles têm. É o mais importante para eles é o relacionamento com Deus. É cumprir suas missões, seu chamado. Com esses eu posso compartilhar. Né? Já falei, vou falar de novo. Um dia eu estava na porta da igreja, instituição Batista do Povo, e estava um missionário lá, e ele conversando comigo na porta, ele falou assim, então você é um missionário? O pastor Álvaro veio, me abraçou por trás e falou, não, esse é pastor. E era alguém que me amava no Senhor, eu tenho convicção que me amava, não tenho dúvida nenhuma, que foi um homem de Deus, santo, separado para o Senhor colocou na minha vida. E estou aqui, ó, pastor, e me preparou para o meu ministério, me preparou para o meu chamado, me ensinou, me capacitou. Então eu quero hoje te orientar, comece a declarar na sua vida que toda falsa identidade que foi te dada caia por terra em nome de Jesus, que todo rótulo humano perca força na sua vida, que ele não tenha poder sobre a sua vida, que não seja algo que você tenha como importante, e que o Espírito Santo realinhe a vontade dele na sua vida, o propósito, o chamado, a identidade, como ele te chama, que você possa ouvir como ele te chama. Qual é o seu nome no reino espiritual? Como você é conhecido no reino espiritual? Que hoje seja uma marca na sua vida, que hoje seja um diferencial na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Você que está me assistindo pelo YouTube, em nome de Jesus, preste atenção. Você não é o que disseram sobre você. Você não é o que esperam de você. Você é quem o Espírito Santo declara quem você é. Pare de carregar peso. Pare de carregar fardo. Para. É tempo de mudar isso na sua vida. Na sua vida. Chega. Chega de lutar de se aparecer para os homens, ser reconhecido pelos homens. Chega de lutar por isso. Chega. Chega. Eu não estou preocupado se me reconheçam minhas orações. O que eu ensino, se é de Deus, se não é de Deus, não estou preocupado. Só sei de uma coisa. Até o pastor Mateus, ele leu isso no sábado, no culto no sábado. Está lá em Apocalipse. Maldito aquele que tirar uma palavra desta lei. E maldito aquele que acrescentar. Acabou e pronto. Temor de Deus. Temor e tremor. Resolvido o problema. É tempo de mudança. Nós queremos uma igreja forte. Nós queremos uma igreja com identidade. Nós queremos uma igreja que vai impactar esse mundo. Vai impactar vidas. Niara, se quiser abrir o microfone e falar, para a frase ficar completa, fica à vontade.
É que eu falei assim que nós temos que ser o que o Espírito Santo fala em Cristo Jesus, para que a gente não deixe o mundo dizer coisas sobre nós que distorça o que a palavra diz sobre o que nós somos, porque Jesus ele falou que uma candeia ela tem que ficar à vista, para que todos vejam, não escondida. Amém, verdade, fato, né? Que maravilha, que coisa boa para refletirmos e pensarmos. E realmente, quem o Espírito Santo diz. Só que uma coisa eu vou dizer para você. A questão que se nós queremos ser uma candeia para serem vistas pelos homens, mas segundo o chamado do Espírito Santo, nós não vamos ser aplaudidos, elogiados, colocados em altares. Mas no reino espiritual, lá sim vai ter diferença. E é lá que conta, não é aqui. Não é aqui. Para finalizar, eu vou contar uma historinha que eu já contei. Já contei para você, né? Quem assistiu a aula e participou já deve ter ouvido essa história. Que no mesmo tempo morre uma senhora e o pastor de uma grande igreja. O Senhor os recolhe no mesmo tempo. E quando esse pastor chega na eternidade e ele vê as coroas, ele vê uma coroa linda, maravilhosa. E ele fala: aquela coroa é minha. Trabalhei bastante, fiz muita coisa. Visitei muitos doentes, muitos enfermos, vesti quem estava nu, dei comida a quem estava com fome, água a quem estava com sede, fui visitar os presos. Pratiquei o que a palavra diz para mim fazer. Então ela é minha. E ele viu essa mesma senhorinha lá. E ele pensou com ele, né? Ser humano, nós só gostamos de pré-julgar os outros, né? A ela deve ser aquela mais simplesinha, porque ela não fez nada. E na hora de receber a coroa, ele recebeu a simplesinha e ela recebeu a coroa mais bonita. E ele questiona o anjo, por que isso? E o anjo responde para ele assim: você não conseguiria fazer nada do que você fez se essa mulher de oração não orasse por você. Ela era quieta dentro da igreja, andava lá no fundinho, mas na casa dela, no reino espiritual, ela era uma guerreira. Você entendeu? Quando o Espírito define, ninguém anula. Quem nasce do Espírito não depende de validação de homens. Chamado não se prova, se manifesta. Você não tem que provar para ninguém que você foi chamada. Para ninguém. O Espírito Santo vai manifestar através da sua vida. Se o Espírito Santo não disse, não sustenta. Se o Espírito Santo disse, selou, ninguém para. Ninguém detém. Ninguém. Esta é a grande verdade. Eu fico assim, pensando nessa realidade e vejo provas disso hoje. Quantos ministérios, eu creio não só na minha vida, eu tenho 57 anos, quantos ministérios Deus nos usou para falar comigo, quantos louvores, música, pregadores, Deus nos usou para falar comigo em momentos difíceis, de provações, momentos de batalha, de guerra, para me capacitar, preparar, e que hoje eu vejo caído, que hoje eu vejo prostrado, que eu vejo escândalos e mais escândalos.
Porque também tem uma outra realidade. Como diz Paulo, podemos começar no espírito, podemos começar no nosso chamado e terminarmos na carne. Podemos começar com uma identidade firmada no Espírito Santo e terminar numa identidade firmada no homem, só reconhecida pelo homem, mais nada. E é triste. Amém? Terminamos aí mais um estudo hoje, para a glória do Senhor, né? Hoje foi bem diferente, quero agradecer e louvar o Senhor em nome de Jesus, porque Ele me sustentou, me deu graça por estar aqui. Passei o dia orando hoje, né? Falei, Senhor, o Senhor diz na tua palavra, está escrito, que na minha fraqueza o Senhor é forte, né? Então, o Senhor me sustentou, me deu graça por estar aqui com vocês. Acredito que ainda aguento ficar uns 10, 15 minutinhos depois ainda, como sempre a gente faz, para fazer pergunta, para questionar, para comentar alguma coisa, né? Então, vocês que estão comigo na aula, estão livres para continuar e para a gente conversar um pouco, tá bom? E para vocês que vão me acompanhar pelo YouTube, que Deus te abençoe, shalom, graça e paz, que o Senhor resplandeça a face dele sobre vocês e vos dê a paz, a vocês e a toda a família de vocês, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, estou parando de gravar, quem quiser continuar, vamos continuar conversando aqui, batendo papo, sem problema.